Sabe por que é uma festa? Porque nós somos o povo mais feliz dessa terra, amém? Sabe que o mundo lá fora, eles querem colocar uma imagem para os crentes, que é aquele tipo de gente que não se alegra, que não... uma cara, né? Uma cara assim mórbida, né? Mas isso a religião faz com as pessoas. Mas a Bíblia fala que onde há espírito há liberdade. E a Bíblia fala também que o reino dos céus, ele é justiça, paz e alegria no espírito, amém? E por isso nós precisamos festejar, precisamos ser um povo alegre, precisamos celebrar a vida que o Senhor nos tem dado. Sabe, muitas vezes, muitas batalhas que você olha na Bíblia, e o povo de Israel no Velho Testamento, e eles se preparavam, e eu imagino que eram homens de guerra, porque eles tinham um exército, e era muito comum o tempo inteiro eles estarem em conflitos, ou se defendendo de alguma nação, tentando atacá-los, ou atacando também para avançar territórios. E eram homens treinados, e muitas vezes eles se preparavam as suas armas de guerra, preparavam os seus carros de guerra. Você imagina que deve ter toda uma logística envolvida por trás de um exército. E aí o Senhor mandava, falando, não, pode parar tudo, ponham abaixo as armas, eu quero que vocês comecem a cantar e levantar um louvor para mim. Sabe, a Bíblia fala que eles começavam a louvar, e aí quando eles chegavam diante dos inimigos, os inimigos já não estavam mais lá. Às vezes eram dois exércitos que iam atacar, e Deus fazia com que esses dois exércitos, a Bíblia fala que Deus colocava confusão entre eles, e um matava o outro, e quando o exército de Israel chegava lá, não tinha mais inimigo. Porque o que Deus quer fazer é mais ou menos isso. Ele fala assim, olha, você me adora, e eu vou cuidar dos seus problemas. Você sabe que são os problemas que nos impedem de adorar a Deus. No Pai Nosso, assim, Jesus fala assim, Senhor, livra-nos do mal. Sabe, muitas vezes nós ficamos achando que o mal se refere ao diabo, se refere a alguma coisa espiritual, mas se você olhar no original, na Bíblia, lá no grego, essa palavra mal que Jesus usa é poneros. Hoje em dia é fácil, né, com o Google. Léo, você podia zerar o pad, muta o canal que ainda está vazando, 24 eu acho que é o canal, é o último. Se você olhar no Google o significado dessa palavra que Jesus fala, livra-nos do mal, livra-nos do poneros. Poneros são os males do dia a dia, são as preocupações dessa vida. Sabe, a gente acha que esse negócio de viver essa vida agitada, cheia de preocupações, é uma coisa do nosso tempo, né? Mas isso desde os tempos bíblicos é o que tem afastado as pessoas de adorar a Deus. Se você for olhar na sua Bíblia lá, quando o povo no Egito, quando Deus levanta Moisés, e Moisés chega diante de Faraó, você sabe, o povo ele era escravo. Infelizmente, era o povo de Deus, mas era escravo. Infelizmente, o povo de Deus ainda hoje, muitos estão sendo escravizados pelo sistema mundanista. Muitos têm sido escravos das coisas dessa vida. Sabe, aquele povo de Deus, era o povo de Deus, mas era escravo de Faraó, era escravo no Egito, que é uma representação, uma figuração na Bíblia para o mundo de hoje. E Moisés, quando vai falar com Faraó, porque Deus havia ordenado assim, fala com Faraó, olha, permita que o meu povo seja livre para adorar o Senhor. A primeiro momento, Moisés não era para o povo ser simplesmente liberto, mas Moisés pede para que Faraó libertasse o povo por 3 dias, para que pudesse festejar no deserto. E a Bíblia fala que Faraó responde para Moisés, esse povo está muito à toa, eu vou dar mais cargas para eles, eu vou dar mais trabalho para esse povo. Você sabe, e não é diferente. Muitas vezes nós queremos ir celebrar o nosso Deus, e o faraó desse mundo, o que ele faz é nos colocar mais carga, nos colocar mais peso. É a forma como o faraó desse mundo tem nos escravizado, e não permitido que nós celebremos a vida que nós recebemos do Senhor.
Por isso que Jesus Cristo, Ele ora, não para que, quando Ele fala livrai-nos do mal, para nos livrar do diabo. Você sabe, o diabo já foi vencido na cruz, amém? O diabo já foi vencido. Sabe, mas Jesus pede para que nós fôssemos livres daquilo que tem escravizado, dos problemas, dos males dessa vida, porque o próprio Jesus falou, nessa vida tereis aflições, mas o problema é que quando nós deixamos que essas aflições, quando nós deixamos que o trabalho, que os afazeres, que as coisas dessa vida nos impeçam de adorar ao nosso Deus, nos impeçam de desfrutar da vida que o Senhor tem para nós. Por isso essa é a oração do Senhor: livrai-nos desse tempo, livrai-nos de todo mal, livrai-nos daquilo que nos tem impedido de poder experimentar as coisas de Deus. Você sabe, quanto a isso, o Senhor Jesus, Ele fala assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, não é errado você se preocupar com algumas coisas. Muitas pessoas falam: pastor, eu não fui no culto porque eu precisava trabalhar, e eu não sei o que dizer para a pessoa, porque vou falar, não, parece que se eu falar, não vai para o seu trabalho, eu estou sendo irresponsável com ela, eu estou dizendo que você não deve se preocupar com o que pôr à sua mesa. Mas o problema não é esse, irmãos. O problema é que Jesus diz que quando você adora, quando você busca Ele, Ele provê todas as coisas para você. Sabe, o Senhor quer nos dar uma vida de descanso. Sabe, nós ainda temos muito das características de vida de Adão, uma vida na sua independência. Sabe, Deus, quando criou o homem, Ele colocou o homem, e a ideia de Deus era que Deus fosse o suprimento completo do homem, que o homem tivesse todas as coisas, que o Senhor fosse o provedor para o homem. Mas o homem, quando ele escolhe o caminho do conhecimento do bem e do mal, em outras palavras, ele está dizendo: eu quero ser dono do meu próprio nariz. Sabe, e assim nós viemos ao mundo com essa natureza adâmica, com essa natureza de independência com relação a Deus e mesmo com relação aos homens. Sabe, mas nós precisamos aprender a depender e desfrutar do Senhor. Sabe, o Senhor não constituiu empregados, o Senhor não constituiu uma empresa, o Senhor estabeleceu uma noiva. Sabe, nós somos noiva do Senhor. Sabe, a noiva, ela só tem olhos para o noivo. O objetivo de vida da noiva é se preparar, é desfrutar da vida com o seu noivo. Sabe, isso que nós precisamos, irmãos, de momentos de intimidade com o Senhor. Nós precisamos aprender a buscar a presença do Senhor, esse ambiente de refúgio no mundo do Espírito, onde o Senhor nos supre de todas as coisas, não apenas espiritualmente, mas materialmente também, irmãos. Sabe, a confiança que Deus faz as coisas, que Deus prepara as coisas. Jesus Cristo, quando fala isso, buscai o reino dos céus em primeiro lugar, e todas as coisas vos seriam acrescentadas. Ele começa falando assim: olha, começa a observar os pássaros. Sabe, os pássaros, eles não ajuntam em celeiros, os pássaros, eles não plantam, os pássaros não têm a preocupação, e o Pai Celestial os dá de alimentar todos os dias. Acaso vocês não valem mais do que esses pássaros? Olha os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se vestiu de uma forma tão esplendorosa, tão bonita como um lírio. E o Senhor veste o lírio, que vai ser daqui a pouco colhido e lançado ao fogo. Que dirá de vocês? Sabe, eu quero dizer nessa noite que o Senhor, Ele tem um cuidado pela sua vida. O problema é que muitas vezes nós somos manipulados pelas circunstâncias. Nós somos manipulados, irmãos. Sabe, o nosso ambiente não é o melhor indicador para nossas vidas.
Sabe, primeiro que nós fazemos uma leitura errada das coisas. Sabe, a nossa mente, da mesma forma como o nosso corpo foi afetado pelo pecado. Você sabe, o nosso corpo foi afetado pelo pecado. Nós não fomos criados para ter doença, nós não fomos criados para envelhecer, nós não somos criados para sentir dor. Isso são manifestações do pecado em nosso corpo físico. A doença entrou no mundo junto com o pecado, o envelhecimento. Da mesma forma que o pecado afetou o nosso corpo físico, o pecado também afeta a nossa mente. A nossa mente, ela sofre influências erradas. Sabe, nós não conseguimos fazer uma leitura totalmente sã. E por isso nós temos diversos problemas da alma. Sabe, tem pessoas que se sentem inferiores e tem pessoas que se sentem melhores do que as outras. São todas doenças da alma. Sabe, a nossa alma não é um instrumento perfeito para avaliar os cenários. E por isso, o único lugar de confiança é o nosso espírito. O único lugar de confiança é o Espírito do Senhor. Sabe, quando você vai tomar uma decisão e você, ao invés de consultar a sua mente, você consulta o Espírito do Senhor, você tem uma base confiável para fazer as coisas. Sabe, nós precisamos depender de Deus para todas as coisas. Sabe, nós somos manipulados. Então, o inimigo, o diabo, ele usa de todas as circunstâncias para nos conduzir a tomar decisões erradas, a pensamentos, sentimentos. E da mesma forma que ele trabalha mentiras na nossa cabeça, ele vai trabalhando cenários, ele vai montando cenários à nossa volta. E ele vai moldando circunstâncias que vão nos conduzindo a tomar decisões erradas. Sabe quantas vezes nós tomamos decisões baseadas no imediatismo, baseadas numa avaliação precária daquilo que está acontecendo no momento? Por isso nós precisamos estar firmes no Senhor, firmes na palavra de Deus. Sabe, nós não devemos confiar naquilo que nós vemos ou avaliamos. Devemos confiar na palavra de Deus, que é a verdade. Sabe, não importa que as circunstâncias digam o contrário, o que vale é a palavra de Deus. As circunstâncias fazem parte apenas de um pedaço do mundo, que é esse mundo visível aqui que nós estamos. Mas o universo, ele é muito maior do que isso. Aliás, a Bíblia fala que o mundo espiritual, ele precede esse mundo natural. É como se nós vivêssemos numa pontinha de um ambiente artificial gerado nesse universo todo. Mas que o mundo espiritual, que é onde Deus governa, ele é muito maior do que isso que nós vivemos. E às vezes nós somos enganados por isso aqui. Sabe, mas quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós confiamos naquilo que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito, nós estamos ancorados naquilo que é a verdade mesmo. E não importam as circunstâncias, a palavra de Deus é o que vai prevalecer. Por isso, se há uma coisa nessa vida que nós precisamos nos aplicar, é buscar intimidade. Aplicar, descobrir esse mundo onde o Senhor governa. Um mundo onde aquilo que Deus determina é perfeito. Sabe, Jesus Cristo também na oração do Pai Nosso fala assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como ela é feita nos céus. Porque nos céus a vontade de Deus, ela é feita de uma forma perfeita, mas na terra não. Sabe, o Senhor poderia fazer com que a sua vontade fosse feita na terra, mas Ele escolheu dar o livre-arbítrio para os homens. Ele escolheu um caminho diferente. Sabe, o Senhor poderia ter imposto a sua vontade, mas conosco Ele falou: eu vou fazer diferente. Eu não vou impor as coisas, eu não vou obrigar ninguém a fazer nada, eu vou conquistar através do meu amor. Sabe, mas porque Deus permite que nós tenhamos o livre-arbítrio, as coisas na terra ainda não são feitas como no céu. Por isso que Jesus pede isso, e por isso que Jesus fala que nós devemos pedir: Senhor, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela já é feita aí no céu, de uma forma
perfeita e soberana. Sabe, mas isso só acontece quando nós começamos a viver nesse ambiente do mundo do Espírito. Esse ambiente onde a vontade de Deus é feita de forma perfeita. Por isso para nós manifestarmos o reino dos céus, nós precisamos estar conectados no mundo do Espírito, conectados a esse reino. Sabe, quando nós começamos a ser governados por esse reino. Sabe, o Senhor, Ele não é um rei qualquer. O Senhor, Ele é o Rei dos reis. Ele é o melhor rei de todos. Ele é aquele rei que não deixa faltar nada para os seus súditos. Ele é aquele rei que governa. A Bíblia fala que o Senhor, quando Ele vier governar aqui na terra, porque hoje Ele governa nos céus, irmãos, mas não governa ainda aqui na terra. Mas quando Ele vier aqui, Ele vai governar com um cetro de justiça. E haverá paz entre os povos. Sabe, mas nós podemos desfrutar desse reino hoje. Nós podemos desfrutar desse reino de justiça e paz no dia de hoje. Por isso, nós devemos buscar intimidade. Devemos buscar as coisas que são profundas de Deus. Sabe, a experiência que vai além da religião. Sabe, a religião é apenas um hábito. Sabe, uma pessoa que é religiosa, ela não faz as coisas por prazer, ela faz as coisas por hábito. Eu vi pessoas que são religiosas e vão à igreja, elas vão à igreja por hábito. Elas oram por hábito, às vezes elas até jejuam por hábito. A oração para ela é apenas uma repetição da mesma coisa sempre, porque a religião transformou aquilo num hábito. Sabe, mas nós temos que buscar o relacionamento verdadeiro. É buscar o prazer nas coisas de Deus, o prazer da presença de Deus. Sabe, nós não oramos por causa de obrigação, nós oramos porque há um prazer envolvido nisso. Há um prazer envolvido no louvor, há um prazer envolvido na palavra do Senhor. Quando nós ouvimos, o nosso espírito começa a queimar e testificar as coisas que são espirituais. Sabe, essa é a verdadeira igreja, essa é a verdadeira noiva do Senhor. Sabe, e é por isso que nós estamos aqui. E como todo relacionamento, ele é construído, ele é desenvolvido. Sabe, muitas vezes o domingo, um relacionamento onde você encontra com a pessoa apenas uma vez por semana. E olha lá alguns, né? Apenas uma vez por semana. Durante uma horinha. Sabe, às vezes pode até se desenvolver, mas é um relacionamento que ainda vai levar muito tempo. Mas por isso nós buscamos mais do que isso. Buscamos o tempo inteiro aprofundar nesse relacionamento e conhecer o Senhor. Sabe, essa é uma noite para isso. A nossa ideia é fazer isso aqui mais vezes, para que nós possamos ser livres na presença de Deus. Você sabe quando é que nós vamos começar a desfrutar das coisas de Deus? O dia em que a gente abre mão da nossa... Sabe, o ser humano, ele quer o tempo inteiro conduzir as coisas. Ele quer o tempo inteiro tomar a frente, tomar a posição. Sabe, mas nós vamos aprender a desfrutar o dia que nós permitimos que o Senhor nos leve onde Ele quer. Sabe, momentos de liberdade, momentos onde nós sejamos espontâneos e permitamos que o Senhor faça o que quiser conosco. O Senhor quer, se o Espírito Santo te convidar a pular, você comece a pular. Se o Espírito Santo te convidar a chorar, que você faça isso. Sabe, mas quando o Senhor te tomar pela mão e você deixar ser levado, você vai começar a experimentar coisas diferentes. Começar a experimentar caminhos, lugares, coisas que você não imagina. Amém? Não era isso que eu ia pregar, mas já foi todo o tempo da pregação. Abre rapidinho Isaías 53.
referência está errada, deixa eu achar aqui. Isaías 55, irmãos. Sim. Hoje em dia é mais fácil, né, achar as coisas. Isaías 55 diz assim: ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Sabe, irmãos, nós temos vivido o tempo da graça do Senhor. Isaías foi o profeta que mais falou a respeito da vinda de Jesus Cristo. E nesse momento aqui, ele não está falando para o povo de Israel. Você sabe, aquele povo de Israel que quisesse a presença do Senhor, ele precisava pagar um preço muito caro. Aquele que quisesse experimentar a presença, que quisesse desfrutar do Senhor, tinha um preço muito caro a pagar. Mas ele está falando aqui de um tempo que os israelitas não sabiam quando viria, mas hoje nós sabemos. E foi quando Jesus Cristo veio e pagou o preço por nós. Por isso ele fala assim: olha, todos aqueles que têm sede, todos aqueles que querem ser saciados, podem vir, venham e compre sem dinheiro, vinho e leite. Você sabe, nós estamos vivendo esse tempo. Hoje nós temos acesso às coisas de Deus de uma forma gratuita. Quando eu falo gratuito, irmãos, não estou falando de dinheiro, mas eu quero dizer que antigamente, antes de Jesus, quando alguém quisesse ser cheio da presença, quando alguém quisesse se consagrar ao Senhor, ele precisava levar uma vida impecável, precisava levar uma vida totalmente separada. Tinha pessoas que faziam um voto chamado um voto de Nazireu, onde eles não podiam cortar o cabelo. Um cara como João Batista, ele comia mel com gafanhoto, se vestia com sacos de pano. Mas Isaías fala aqui de um tempo em que nós não precisaríamos disso para ter acesso às coisas de Deus, sabe? E esse tempo é chegado agora. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele foi aquele que pagou o preço por nós, sabe? Hoje nós vivemos num tempo onde a glória de Deus, ela está acessível a todo homem, sabe? Nós temos acesso ao Senhor por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, sabe? Graça significa favor imerecido, ou seja, aquele favor para quem não merece, irmãos, sabe? Esse sou eu não mereço, sabe? Então eu posso receber da graça do Senhor, porque a graça é para aquele que não merece, sabe? Mas muitos de nós ficamos ainda com medo de avançar, com medo de experimentar as coisas de Deus, debaixo de uma acusação do diabo, que eu não estou preparado, eu não sou suficiente, eu não tenho condições de experimentar isso. Talvez o dia que eu for um líder, talvez o dia que eu for um ministro do louvor, um dia que eu for um pastor, eu possa experimentar as coisas de Deus. Eu quero dizer para você que nós não vivemos mais nesse tempo. Graça de Deus, a glória de Deus está disponível para todos nós. Pastor, mas a palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você sabe, nós temos uma ideia errada de santidade. Nós temos a ideia de que santidade é uma vida sem pecado, o que de certa forma pode até estar certo, mas se nesse contexto, sem santidade, ninguém verá o Senhor, ninguém jamais veria mesmo, porque ninguém consegue levar uma vida sem pecado. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado faz de Deus mentiroso. Mas santidade, o sentido dela teológico é separação. Quando fala sem santidade ninguém verá o Senhor, sem separação, sem você se separar das coisas que são terrenas, para que você possa desfrutar das coisas de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui, irmãos.
Porque é impossível que você esteja cheio com as coisas do mundo e tenha ainda sensibilidade do Espírito para perceber as coisas de Deus. Por isso o requisito hoje não é levar uma vida, vamos dizer assim, se fosse possível, absolutamente sem pecado, uma vida impecável. Não, o único requisito é você se separar, é você se desligar das coisas do mundo, para que você possa experimentar das coisas de Deus. Sabe, nós vivemos nesse tempo onde o Senhor, Ele escancara as portas e fala: vinde, pode comprar o quanto você quiser, mesmo sem dinheiro, a minha graça está disponível para todos aqueles que se achegarem diante de mim. Eu tenho algo para te oferecer, eu tenho uma bênção para a sua vida. Sabe, se você antes não achava que não cumpria os requisitos e que não podia experimentar da graça de Deus, eu quero dizer que o Senhor está de braços estendidos, as mãos do Senhor estão estendidas para você. Sabe, o Senhor quer te encher. Sabe, há uma diferença então de dispensações na Bíblia. Eu falo muito isso porque é algo que precisa ser lembrado o tempo todo. No Velho Testamento era preciso que você pagasse muito caro por isso. E é interessante que o dia do Senhor era o sábado. Então as pessoas trabalhavam a semana inteira para poder descansar no Senhor no sábado. Mas no Novo Testamento é diferente, você desfruta do Senhor sem trabalhar. E é interessante que no Novo Testamento o dia do Senhor é o domingo. Você primeiro descansa, depois você trabalha. Você primeiro recebe um suprimento, primeiro você recebe um enchimento do Espírito, primeiro você é abençoado, depois você começa a manifestar os frutos desse relacionamento. Percebe a diferença? Muitas pessoas acham que são salvas por causa de obras. Sou salvo por causa de obra. Pastor, eu não acredito que eu sou salvo por causa de obra. Eu não acredito que eu tenho que ir lá fazer sopão para os pobres para eu ser salvo. Eu não acredito que eu tenho que dar esmola para ser salvo. Tudo bem, mas você acredita que você precisa se comportar bem para ser salvo. Então continua sendo um tipo de obra. Mas deixa eu dizer, não há nada que você faça que possa comprar a sua salvação. Desista de ser salvo por obras. A Bíblia fala que a salvação, ela é um dom, é um presente, ela é de graça, e não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Não vem de vós, não vem de vós. Pastor, quer dizer que então não tem que fazer mais obra? Não tem mais obra, não precisa. E entenda que levar uma vida santa como um tipo de obra. Não, você não foi salvo pelas obras, mas a Bíblia fala que você foi salvo para as boas obras. Percebe a diferença? Você primeiro experimenta do Senhor, depois você manifesta as boas obras. Por isso você vem do jeito que você está. Por isso que você pode comprar sem dinheiro. Porque nós não temos esse dinheiro espiritual, nós não temos obra nenhuma de valor diante do Senhor. Por isso você pode experimentar dessa forma. E o dia que você experimentar, a sua natureza é transformada. E aí você começa a manifestar os atos de justiça. Mas não porque você está tentando receber algo de Deus, mas porque você está sendo simplesmente a expressão da sua nova natureza em Cristo Jesus. Percebeu a diferença da religião? A religião fala que você precisa comprar, que você precisa merecer, que você precisa atingir um padrão para você poder ser. Não, no cristianismo você primeiro é. Primeiro você recebe de Deus e depois você simplesmente manifesta. Sabe, quando você tenta manifestar essas obras sem ser, sem ter recebido primeiro o suprimento da parte de Deus, sabe, é terrível, irmãos. Por isso que muita gente não aguenta. Sabe, eu conheço pessoas que não aguentaram. Mas o cara estava cantando louvor, era bênção, tudo, de repente ficou maluco, despirocou, pintou o cabelo de vermelho, saiu que nem doido, foi usar droga e foi para um monte de coisa. Pirou, cara, não aguentou, cansou de fingir.
Sabe, o Senhor não quer uma igreja de pessoas fingindo. Sabe, não adianta nada o cara estar aqui adorando a Deus, mas com a cabeça lá nas coisas do mundo, ou querendo receber uma bênção do Senhor, para poder desfrutar com as coisas do mundo. Ah, Senhor, eu queria tanto receber um dinheiro e tal, mas para que você quer o dinheiro, filho? Não, quero para torrar, para poder ir para Las Vegas, para fazer tudo de errado. Sabe, não adianta esse tipo de coisa. Deus quer mudar a sua natureza, Deus quer te dar a natureza dele, sabe, e isso você não compra com as suas obras, isso é de graça, isso você recebe, isso você desenvolve com intimidade, mas aí você começa a manifestar os frutos, aí começam as obras, aí você pode simplesmente fazer as coisas, mas não são coisas forçadas, é a sua natureza. Sabe, você começa a manifestar o que está dentro de você, que é a presença do Senhor, sem esforço. Se tem uma coisa que Deus abomina, é o esforço humano, irmãos. Você sabia disso? Deus abomina o esforço humano. Aquilo que é feito na força, aquilo que é feito do nosso jeito, na nossa carne, não, isso não serve para Deus. Só vale aquilo que é feito no Espírito. Sabe, para isso nós... Sabe, tem esse lado da passividade. Nós precisamos ser noivas. Sabe, nós precisamos descansar e deixar que o noivo faça as coisas. Precisar deixar que Deus tome a direção da nossa vida e deixar que o Senhor controle as coisas. Sabe, abrir mão da nossa carne, da nossa obstinação e permitir que o Senhor nos leve onde Ele quer e faça o que Ele quer conosco. Amém, meus irmãos? Por isso o convite é que você simplesmente desfrute. Desfrute porque é de graça. Sabe, não importa a sua condição, não importa se você estava pecando há 1 hora atrás. A Bíblia fala que o sangue de Cristo, Ele cobre todos os nossos pecados. Sabe, foi para isso que Cristo morreu, para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor. Sabe, eu não estou falando que você deve levar uma vida de pecado, mas eu estou dizendo que talvez até hoje você tenha lutado com o pecado da forma errada, tenha lutado com a sua carne. Eu quero dizer que não é assim. Sabe, você não luta com o pecado focado no pecado. Você luta com o pecado focado em Cristo. Quanto mais você se enche da parte de Deus, mais coisas da carne vão sendo tiradas de você. Nós não lutamos esvaziando, mas nós nos lutamos enchendo de Deus. Sabe, uma vez Jesus, Ele comparou o nosso espírito com uma casa. Os discípulos estavam falando a respeito de uma pessoa possessa de demônios. Jesus Cristo compara o nosso espírito a uma casa, e Ele fala assim, olha, se um espírito ele vai embora e ele depois ele retorna e vê aquela casa vazia e adornada, ele volta e ainda traz outros 7 com ele. Você sabe, nós somos uma casa espiritual, e a maneira como nós deixamos de manifestar o pecado não é esvaziando essa casa, mas é enchendo com as coisas de Deus, enchendo com as coisas do Espírito. Sabe, muita gente luta demais com o pecado, e luta com a sua carne, e quer parar, e pessoas que são realmente sinceras, irmãos, pessoas que não se sentem bem pecando, e fazem um esforço tremendo, irmãos, para poder levar esse tipo de vida, uma vida santa, piedosa, mas não conseguem, porque a chave não é você se esforçar para não fazer essas coisas. A chave é você se encher das coisas de Deus, se encher de Deus, que vai tomando essas coisas. A Bíblia fala, enchei-vos do Espírito, e de maneira alguma, andeis no Espírito, e de maneira alguma satisfarei os desejos da vossa carne. Saber nos enchendo do Espírito. Mas aí nós temos o grande problema, o grande paradoxo, que muitos acreditam que para se encher do Espírito, precisam primeiro ter se esvaziado dessas coisas da carne.
Eu quero dizer que não. Esse texto que nós lemos em Isaías 55 fala disso. Que você pode hoje experimentar das coisas do Espírito de forma gratuita, mesmo sem obras. Sabe, quando você for cheio disso, quando você começar a se encher, essas coisas vão perdendo espaço na sua vida. Sabe, irmãos, tem coisas que eu deixei de fazer, que eu tinha muito prazer quando eu era novo, que eu deixei de fazer simplesmente porque não sinto mais vontade. Agora eu seria um tremendo de um frustrado, de um cara mal sucedido, não sei, se eu continuasse ainda, apesar de um exterior cristão, ainda desejando aquelas coisas. Sabe, esse não é o tipo de transformação que o Senhor quer fazer na sua vida. Sabe, não é você, Deus não quer uma igreja de reprimidos, mas uma igreja de transformados. Por isso vinde, provai, você que tem sede, beba. Sabe, você que quer comprar, venha mesmo sem dinheiro, compra, pode levar, que é de graça. Amém, meus queridos? Fique de pé, vamos orar, vamos adorar o Senhor mais um pouco. Feche os seus olhos, eu te convido a fazer uma oração nessa noite. Sabe, você que tem o desejo de experimentar do Senhor, o desejo de provar das coisas que são espirituais, eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração de entrega, uma oração onde você se entrega ao Senhor. Se você está aqui, provavelmente você é crente, você já fez aquela oração em que o Senhor, para que Jesus fosse o seu Senhor e Salvador. E às vezes entender que Jesus é o Salvador é muito fácil, até porque é o mais pregado. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto sobre Jesus ser o seu Senhor, ser o seu dono. Você ser alguém que possui um dono, alguém que governa a sua vida. Por isso eu te convido a orar sobre isso, a reafirmar diante do Senhor o senhorio, o governo. Sabe, permitir que Deus possa mover sobre sua vida da forma como Ele quer. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nosso meio. O Senhor tem grandes coisas para a vida de cada um aqui. Mas nós precisamos deixar a nossa natureza, deixar o nosso padrão de pensamento, deixar as nossas vontades, deixar a nossa, aquilo que parece negociável para a gente, permitir que o Senhor faça em nós. Feche os seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus,